Aqui um pouco com vocês, aproveitar aqui uns minutinhos. Eu terminei aqui os atendimentos no consultório, o dia inteiro de consultas presenciais. Também atendi uma consulta de telemedicina, que foi muito interessante e eu acho que cabe a gente conversar algumas coisas aqui a respeito disso. Então, é uma paciente minha já de bastante tempo, acompanhei gestações dela, fiz pré-natal, tudo. E ela me procurou porque já há mais ou menos 6 meses, arredondando, ela vem tentando emagrecer, então ela desmamou, né, o caçula. O marido fez uma vasectomia, então a gente retirou, ela estava com implanon e a gente retirou esse implanon dela. E ela começou ali a reorganizar aquilo, né? Reorganizar a vida de uma maneira geral, que a gente sabe, né? Com filho, né? Criança pequena, terminando de desmamar, a gente sabe que a coisa às vezes fica um pouco confusa. Pois bem, aí o que que ela me falou desse tempo todo que ela tá tentando? Que ela não só não emagreceu, como acabou aumentando um pouco o peso nesse processo, e a gente sabe que isso é muito comum depois que desmama, porque a amamentação ela gasta muitas calorias, então é comum depois que desmama aumentar o peso. Então, assim, mesmo ela se esforçando, ela não estava tendo resultado, não está tendo nenhum resultado. Ela tem um trabalho administrativo, trabalha sentada o tempo todo, consegue fazer algum grau de atividade física, então ela não é completamente sedentária, e ela consegue comer bem, porque afinal ela inclusive trabalha a maior parte do tempo em home office, ou seja, então ela come comida normal, né? E uma quantidade adequada. Então, tudo isso foi muito bem conversado na consulta, e aí nós chegamos à seguinte conclusão: existiria aí para ela alguns caminhos, que é o que eu sempre converso com as pacientes. Olha, será que se detalhar um pouco mais essa alimentação, se restringir um pouco mais do ponto de vista calórico, aumentar um pouco mais a atividade física, né, do que vem fazendo? Primeira pergunta, será que é possível? Né? Porque nem sempre é possível a gente comer menos ou comer de uma maneira super, hiper, mega saudável e contadinha nas calorias. Vamos trabalhar com a vida real, que eu falo. Eu atendo mulheres reais. Eu não atendo as blogueiras do mundo de sonhos, da vida perfeita, porque ninguém tem. Eu ainda não encontrei nenhuma com a vida perfeita. Quem sabe aparece alguma para eu falar que existem. Então a gente tem que acolher, esse é o meu raciocínio, acolher mulheres reais, mulheres normais, como você e eu. Ou seja, ninguém vai ficar morando na academia, né? Ninguém vai desfilar de roupa de pilates o dia inteiro, né? Ninguém vai ficar pesando comida o tempo todo, cara. Eu tenho pavor essa história de ficar pesando comida, ficar deixando de sair para comer fora porque tem que pesar. Enfim, coisas que são completamente fora da vida prática. Então, esse seria um caminho, tá? Vamos dizer que é um caminho, ok, um caminho correto. Um pouco, para não dizer completamente impossível. Teríamos aí a opção de medicamentos que ajudem essa parte metabólica como um todo. Eu analisei todos os exames de sangue dela, estão todos normais, tá? Então ela não tem nenhuma alteração sistêmica que leva a esse peso tá tão travado. E essa é uma das coisas que ela ficou um pouco angustiada. Porque nesse meio tempo, esqueci de contar, ela acabou que foi numa colega, numa endocrinologista, que falou para ela que estava tudo bem e que era para ela justamente comer menos e malhar mais. Então os exames dela estão todos ok, não tem nada sistêmico que justifique esse peso estar travado. Ela tá com quase 73 quilos, se eu não me engano, que para a grande maioria das mulheres é um sobrepeso razoável, né? As mulheres, assim, de biotipo brasileiro, 73 quilos é um sobrepeso considerável. Então, teríamos a opção de medicamentos, vamos dizer, mais leves, medicamentos exclusivamente por vias orais, com resultados que a gente sabe que são um pouco mais lentos, às vezes, e um pouco menos efetivos. E teríamos mais uma outra opção, que seria o tratamento com medicações injetáveis, entre eles os análogos de GLP-1, entre eles a tirzepatida, sempre é uma opção no meu receituário, não é a única, não é a primeira, mas ela existe. E foi o que acabou que a gente optou por fazer com um acompanhamento. Então, assim, ela tem que desinflamar como um todo, ela tem que reorganizar uma série de coisas ali. Então, é o que eu sempre digo, um medicamento só, ele não vai resolver problema nenhum de ninguém. Então, sempre tem que ter um contexto como um todo, para que aquele metabolismo, que aquele corpo volte a funcionar da maneira adequada. Ela é super jovem, ela tem 36 anos, é linda,
tem um corpo bom, só que é isso, né? A vida, as gestações, o trabalho, enfim, isso tudo foi levando a esse sobrepeso. Mas eu falei, olha, a gente já começa hoje, agora, a resolver isso. E é bem provável que dentro de alguns meses, porque eu também falo, esse processo todo ele tem que ser muito gentil e principalmente visar a segurança. Emagrecer por emagrecer, a gente sabe aí que tem loucura de todos os tipos no mundo, tratamentos que não têm um acompanhamento médico correto, gente que usa medicação por conta própria, qualquer remédio, independente do que for. Não é e nunca será minha linha de raciocínio. Minha linha de raciocínio é um acompanhamento médico que seja criterioso, que seja semana a semana, ali no detalhe. E aí sim a gente consegue, em relativamente pouco tempo, para esse peso que ela tá querendo chegar, que é mais ou menos entre 10 e 15 quilos, para chegar num peso que seria bom para ela aí num determinado tempo que a gente vai conseguir dentro desse raciocínio. Então, quis compartilhar aqui com vocês que sim, é possível a gente reorganizar a vida como um todo, mas sempre tendo um bom senso, entendendo todas as opções que são possíveis. Então, eu sempre converso isso, tudo que é possível em determinado caso, para aquele tipo de pessoa, nunca vai ter uma coisa só para a gente fazer, sempre vai ter mais opções, graças a Deus, que tenham cada vez mais opções. E a gente ponderar juntas o que é risco e o que é benefício, como um todo. Nunca vai existir nenhum tratamento que seja só benefício, seja coisa boa. Então a gente tem sempre que ponderar e cabe a mim ser essa ferramenta, né, de esclarecimento, de mostrar caminhos. E aí a gente juntas decidir o que é melhor. Então tô muito animada de mais uma vez estar junto com ela. Daiane, mais uma vez, obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu acho que quando a gente assim, tá há anos juntas, né? É isso que eu me sinto muito feliz com as minhas pacientes. Eu tenho muitas pacientes que estão há muito tempo comigo, realmente reafirmando essa confiança em mim. E é por isso e é por essas pacientes todas que eu procuro sempre estar muito atualizada, muito antenada e com muito bom senso no atendimento, que eu entendo a responsabilidade que eu tenho não só com ela, mas com a família toda dela, né? O marido e os 2 filhos. Vou ficando por aqui, terminei então hoje meu atendimento como um todo. Estou à disposição de todas vocês, se vocês tiverem mais dúvidas. Eu sei que esse tema sempre surgem muitas dúvidas. Deixa aqui, manda no direct. Quem é minha paciente pode entrar em acesso também pelo WhatsApp, que a gente vai conversando, porque eu quero ver todo mundo brilhando, super saudável, plenas em 2026. Um beijo, boa noite.